falou muito aqui no canal sobre câncer de próstata, sobre próstata aumentada, próstata inchada, tratamentos disponíveis, e eu sempre chamo atenção para uma técnica que vem sendo muito difundida nos últimos anos, já é uma realidade aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, que é a cirurgia robótica. O que é a cirurgia robótica? Quais são as vantagens? Por que ela melhorou muito o cenário do câncer de próstata? Vamos entender melhor também como é que está o cenário da cirurgia robótica no Brasil, principalmente relacionada à prostatectomia radical. Vou explicar para vocês em que pé que a gente está. E a gente vai aprender um pouco mais sobre essa técnica que vem crescendo muito e é de muita importância para o paciente. Portanto, se inscreva no canal, curta o vídeo, não esqueça de encaminhar para quem você julgue necessário, para que você possa aprender um pouco mais sobre isso. E vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, vamos falar primeiro de uma forma geral. O que é a cirurgia robótica, como é que ela é feita? Tem muita gente que conhece isso de maneira muito abstrata e muito superficial. A cirurgia robótica é feita pelo cirurgião, que ele não vai estar em campo, ele vai estar atuando num console. O cirurgião vai estar no console, vai ter um outro cirurgião em campo junto com a instrumentadora e os braços do robô vão ser acoplados ao paciente. Então o cirurgião de fato está operando, ele não está em campo, ele está num console, na mesma sala cirúrgica. Na sala cirúrgica você tem um console, o cirurgião vai estar sentado, vão ter os braços do robô que vão estar acoplados ao paciente, você vai ter um cirurgião e um instrumentador em campo. Eventualmente, durante a cirurgia, a gente precisa trocar uma pinça, então você tem que tirar o braço, trocar a pinça, recolocar o braço. Então tudo isso é importante, que tenha um profissional ali dentro de campo. E você tem também um profissional, um técnico de robô fora de campo, que você tem um outro painel do robô, em que o profissional também vai guiando. E eventualmente você pode pedir ele para fazer alguma troca, alguma questão de foco e tudo mais, ele está ali. Então você tem basicamente 3 estações. Você tem o console que o cirurgião vai estar, os braços do robô e uma torre de comando que você vai ter um enfermeiro especializado, um técnico especializado em cirurgia robótica monitorando essa torre de controle. Então, basicamente, numa sala específica, numa sala totalmente preparada para a cirurgia robótica, você tem essas 3 estações. O cirurgião que está operando, ele não está em campo, como eu te falei, mas você tem cirurgião em campo. Os braços do robô, eles vão estar acoplados ao paciente e você vai ter que fazer pequenos furinhos na barriga do paciente para que você acople esses vasos. Então você faz basicamente na cirurgia de próstata, por exemplo, na prostatectomia radical para câncer de próstata, 4 a 5 furinhos. Você não tem o corte grande de cirurgia, mas você vai fazer esses pequenos furinhos para que você coloque os braços do robô. O cirurgião ele vai operar do console em controles minimamente ali com um grau de especificidade e também de traquejo ali, de movimento muito grande, realmente de precisão muito maior. E aí dentro desse cenário, você entendendo melhor como é que funciona a sala da cirurgia robótica, eu vou trazer para vocês algumas vantagens que ela trouxe para o paciente e também para o cirurgião. A primeira vantagem são a precisão de movimentos da pinça do robô. Mais uma vez, não é o robô que está operando, pessoal. O cirurgião está no console comandando essas pinças. Mas a pinça do robô, que ela vai manusear, por exemplo, o fio de sutura para dar o ponto lá dentro, que ela vai fazer a dissecção, a retirada da próstata, a preservação dos nervos, é uma precisão de movimentos muito grande. Só para você ter uma ideia, a pinça do robô ela não treme. Se o cirurgião tremer ali no controle, o robô ele identifica que aquilo ali é um tremor e a pinça não se movimenta de acordo com o tremor. Você pode, por exemplo, ajustar isso, vai de preferência de cada cirurgião, o lag do movimento do cirurgião para o movimento do robô. Por exemplo, eu quero fazer meu movimento e só quero que o robô faça o movimento 1,5 segundos depois que eu fizer, 1 segundo depois que eu fizer, ou 2 segundos depois que eu fizer, para quem prefere ter um pouco mais de calma ali da cirurgia, ver o movimento antes de partir para o próximo. Tudo isso você pode definir previamente. Então isso aumenta muito a precisão, a escolha, a observação do cirurgião ao movimento que está sendo feito. Quando você aumenta a precisão do movimento, pessoal, a diferença de uma pinça fininha, uma pinça com uma precisão muito alta, do seu dedo, da sua mão, você diminui a lesão de órgãos adjacentes, você diminui a lesão dos tecidos adjacentes. Isso vai gerar, por exemplo, menos dor no pós-operatório. Tá aí uma das causas de você ter menos dor no pós-operatório da cirurgia robótica. A sua cirurgia foi mais precisa, você cortou somente o que tinha que cortar, você queimou somente o que tinha que queimar. Então você aumentou a precisão intraoperatória e diminuiu a dor
pós-operatória. Outra coisa muito importante é a magnificação da imagem. A imagem, a ótica da cirurgia robótica pode aumentar de 10 a 15 vezes o zoom da estrutura que você está observando. Você imagina o grau de precisão que você pode alcançar, você consegue visualizar um vaso sanguíneo que você não teria visualizado se você tivesse uma cirurgia aberta, você consegue visualizar um nervo, você consegue visualizar uma estrutura que você, pô, o que você está fazendo aqui? E evitar aquela estrutura e preservar aquela estrutura. Então a magnificação da imagem de 10 a 15 vezes é uma coisa absolutamente absurda e que ajuda muito a você, o cirurgião e o próprio paciente também. Outra coisa então, também em relação à imagem é a imagem tridimensional. Então vamos lá, pessoal, o cirurgião vai estar no console, olhando lá o console e ele vai estar olhando o console com a imagem do robô, da ótica do robô. Essa imagem que ele está olhando é em 3D. Isso facilita muito a curva de aprendizado. Você, ao olhar, você já tem uma noção de profundidade quando em 3D. Imagina uma imagem em 2D, que, por exemplo, da cirurgia laparoscópica, em que não é robótica, você tem por vídeo também, mas o cirurgião está dentro de campo, operando lá as pinças, e ele está olhando a tela por fora, que é a cirurgia laparoscópica. Essa cirurgia é em 2D, ele está olhando a tela. O que é mais demorado na curva de aprendizado da cirurgia laparoscópica? É a noção de profundidade. Obviamente, depois de muitos procedimentos, o cirurgião já está acostumado e já tem noção de profundidade. Mas a cirurgia robótica, como é tridimensional, você bateu o olho, você já tem uma noção clara da profundidade, da distância da sua pinça para a estrutura que você quer alcançar. Então isso fez com que a curva de aprendizado da cirurgia robótica seja menor do que a curva de aprendizado da cirurgia aberta e da cirurgia laparoscópica. Tá aí uma das grandes vantagens da cirurgia robótica, uma cirurgia mais fácil de você aprender a fazer, mais fácil de você transmitir esse conhecimento para outros cirurgiões, atingindo, beneficiando uma grande parte da população. Então a imagem tridimensional ajuda essa noção de profundidade, ajuda a curva de aprendizado do cirurgião. Outra coisa que é muito importante é a ergonomia, né? Ergonomia, o cirurgião vai estar operando, pessoal, ele pode tirar o sapato, ele pode operar descalço, ele pode operar de meia, ele pode... Descalço não, porque está em ambiente de centro cirúrgico. Mas ele pode tirar o sapato, ele pode ficar de meia, uma posição mais confortável para ele, ele fica sentado durante todo o procedimento. Ele pode parar o procedimento, levantar, esticar a coluna, ele pode ir no banheiro. Ele não tá estéril, ele não está todo aparamentado em campo. É claro que numa cirurgia aberta, numa cirurgia laparoscópica, se o cirurgião quiser ir no banheiro, precisar ir no banheiro, ele pode parar a cirurgia, tirar a luva, desparamentar todo, ir no banheiro, mas ele vai ter que escovar, se paramentar de novo, isso demora mais tempo. A cirurgia robótica é muito mais simples. Então isso é a ergonomia, o cara poder ficar sentado a cirurgia inteira, ele ajusta a cadeira de acordo com a sua própria posição e deixa gravado lá. Então, por exemplo, você sentou no console, você ajeitou a altura dos controles, você ajeitou a altura da tela, que você vai, do seu visor, né, que você vai botar o olho, ajeitou a altura da sua cadeira, aquilo fica gravado. Se você for operar de novo, se você botar seu nome lá, tudo vai se ajustar para a sua ergonomia específica. E se você melhora a ergonomia do cirurgião, obviamente o paciente também está sendo beneficiado. Bom, e obviamente, diante do que eu falei, algumas vantagens vão ser inerentes a tudo isso. Se você melhorou a ergonomia, se você melhorou a precisão, se você melhorou a imagem, uma magnificação da imagem de 10 a 15 vezes de zoom que você pode dar, uma visão em 3D, obviamente você vai ter vantagens como, por exemplo, menor sangramento, menor taxa de transfusão, menor dor no pós-operatório, menor tempo de internação, menor tempo de sonda no paciente que faz uma prostatectomia radical e vai precisar ficar com a sonda ali durante 7 dias na cirurgia robótica, durante 10, 14 dias numa cirurgia aberta. Então tudo isso, então você vê que as vantagens do cirurgião e vantagens para o paciente, eles basicamente se confundem. Então tem tanto vantagem para o cirurgião e também para o paciente. Os dois estão no mesmo time, jogando pelo mesmo objetivo nesse caso. E como eu prometi, pessoal, qual que é o cenário da cirurgia robótica no Brasil? Só para você ter uma ideia, vamos falar da prostatectomia radical por robótica. Essa, pessoal, talvez tenha sido a principal cirurgia, o principal ganho dentro da cirurgia robótica foi para a prostatectomia radical. Por quê? Diante dessa precisão, você conseguiu evitar sequelas ou evitar o surgimento e a melhor progressão de sequelas como a impotência sexual, e a incontinência urinária no paciente pós-prostatectomia. Então a vantagem maior na cirurgia robótica foi na prostatectomia radical. Então, usando ela como exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 90% das cirurgias de prostatectomia são feitas para o robô.
mais de 90%. No Brasil, a gente ainda tem uma taxa de menos de 5% das cirurgias de prostatectomia são feitas por robô no Brasil. Então a gente tem uma larga caminhada aí a fazer. É um procedimento caro, né? Infelizmente os convênios não autorizam, não cobrem esse tipo de procedimento. O paciente tem que pagar a taxa do robô nos hospitais que tem robô. Aqui em São Paulo a gente já perdi as contas de quanto robô que tem aqui em São Paulo. Basicamente, grande parte dos hospitais aqui tem um robô. Então, obviamente que a taxa de competição entre um hospital e outro aumentou, a taxa de robô tende a diminuir, na minha opinião, no futuro, mas ainda é um procedimento de alto custo. Como a gente vive, obviamente, um país em desenvolvimento, um país subdesenvolvido, com a grande parte da população não tem, por exemplo, plano de saúde. Só para vocês terem uma noção, 35% da população em média tem plano de saúde, 65% não tem convênio nenhum. Então, como é que você vai propor uma cirurgia que ele tem que arcar com custos hospitalares, honorário médico, taxa de robô? Então, por isso, a taxa de cirurgia robótica está nessa taxa de menos de 5%, mas, se Deus quiser, no futuro a gente vai conseguindo melhorar. E a indústria da robô também tem um desafio de ir diminuindo aos poucos esse custo. A tendência é que esse custo diminua e a gente consiga um acesso maior para os pacientes. Eu espero ter ajudado a clarificar um pouco. Esse vídeo foi um vídeo rápido, um vídeo simples, mas eu espero que tenha ajudado a você entender um pouco mais da cirurgia robótica, o cenário dela dentro da urologia e dentro do Brasil, em que pé que a gente está. Encaminhe esse vídeo para quem você julga necessário. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário, a sua experiência com isso e também a sua dúvida que possa surgir aqui com o vídeo. Tá bom, pessoal? Obrigado!